Sejam todos bem-vindos, então, ao nosso curso, tanto aqueles que estão aqui comigo nessa aula e você que está assistindo, né, em outro momento. É com muita alegria que estamos começando a primeira aula do nosso curso de avivamento pessoal por meio das disciplinas espirituais. Esse curso vai ter essa parte de aula, mas também vai ter a parte prática, que estaremos indicando para vocês leituras, assistir filmes, algumas ferramentas para vocês se avaliarem, para vocês utilizarem no ministério, né? Vocês vão receber artigos, então várias coisas, né, para vocês também praticarem aquilo que estaremos ministrando, porque é um curso extremamente prático. É como se a gente estivesse numa academia espiritual, vamos dizer assim, né? E nessa academia nós somos os instrutores, né, os treinadores, né? Mas cada um precisa praticar, cada um precisa buscar. E a nossa oração é que durante esses 3 meses que estaremos juntos, o próprio Deus, o Espírito Santo, atraia cada um para mais profundidade, para mais intimidade, para mais maturidade, para a honra e glória do Senhor. Então, que bom estarmos juntos. Somos 14 igrejas aqui representadas, né? Então, louvamos ao Senhor, né, por todos que estão conosco, né, representando os estados do Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e também temos, né, nossos queridos lá da Guiana Francesa. Então, louvamos ao Senhor pela vida de cada um. Estamos orando também, eu e Maurício, estamos orando por vocês, para que esses 3 meses seja um tempo mesmo especial de Deus em suas vidas. Então, deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint da aula de hoje. Ok. Então, vamos lá. Aula 1. Então, eu vou começar com essa pesquisa que foi feita entre os anos de 1997 até o ano 2000. Foram, né, 3 anos, mais ou menos, de pesquisa que o pastor Lourenço Estélio Rega fez com 511 pastores da Convenção Batista Brasileira. E, ao final, né, ele foi organizar o resultado dessa pesquisa, ele descobriu essas estatísticas sobre os pastores que ele entrevistou. Vejam bem, 77% dos pastores, ou seja, a grande maioria, disseram que não estão contentes e satisfeitos com o tempo que investiam na vida devocional. Vejam bem, estamos falando de pastores de igrejas, pessoas que estão liderando suas comunidades. E a grande maioria demonstrou que estava insatisfeita com o seu tempo a sós com Deus, que não era de qualidade. E eu entendo que essa primeira questão, na verdade, a falta de qualidade no tempo a sós com Deus, acabou trazendo consequências diversas, como os outros resultados dessa pesquisa. Então, vejam bem, 62%, também é a maioria, disseram que não tem a prática do culto doméstico regular em seu lar. Então, olha só que deficiência, né? Pastores não estão praticando, né, um culto doméstico com sua família, aquele tempo em que a gente para tudo, né, e hoje tem que desligar o Wi-Fi, né, para que todo mundo possa estar junto, né, num tempo, né, em família para buscar a Deus, um tempo em que a gente possa ler algum trecho da Bíblia, né, um pequeno trecho da Bíblia, meditar nesse trecho, né, de repente também cantar alguns louvores e orar uns pelos outros, nem que seja meia hora. Então, infelizmente, e pelo menos uma vez na semana, eu digo, né? Pelo menos uma vez na semana. Então, isso é uma prática, né, que antes era muito comum, mas hoje está bem escassa. Eu vou falar um pouco, né, ao longo das aulas, né, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, com o culto doméstico aqui em casa. E para nós é sempre um tempo importante, tanto o tempo sozinho com Deus de cada um aqui em casa, como também o tempo em família para juntos buscarmos a Deus.
Outro problema dessa pesquisa, 78% dos pastores, também a grande maioria, não estavam satisfeitos em como usavam o tempo de maneira geral. Ou seja, a vida estava bagunçada, muita correria, muito ativismo, mas a coisa mais importante, que é priorizar a busca por Deus, não estava acontecendo. 13% dos pastores disseram que o exercício ministerial de pastorear, né, empobreceu a vida familiar. Ou seja, eles acabaram priorizando tanto as coisas da igreja que deixaram de cuidar da igreja principal, que é a família. Porque a família que é, né, a nossa igreja, a primeira igreja é a nossa casa, é a nossa família. Então, muitos pastores cuidando tanto da igreja, né, deixaram de cuidar da sua família, né? Então, não deve ser assim. 61% dos pastores disseram que se sentem incapazes, né, de exercer o ministério, se sentindo incapazes, né? 30% se sente mais inferiorizado hoje do que no passado. Então, a baixa autoestima, né, acontecendo, uma incapacidade de realizar o ministério, e nós sabemos que a nossa capacidade vem de Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse isso, né? Se a gente não permanecer ligado na videira, nós não vamos dar fruto nenhum, porque nós somos apenas galhos da videira, que é Jesus. Então, o galho tem que permanecer ligado, conectado, buscando, se alimentando, né, do Senhor, da palavra do Senhor, se enchendo dele, porque senão não teremos capacidade realmente de conduzir o ministério, que é algo tão árduo, com tantos desafios, né? Demandas que não são fáceis de administrar. Mas se nós tivermos vida com Deus, o Senhor nos ajuda, né? Olha só também que dado triste. 6% deles já tiveram envolvimento sexual com alguém da igreja, né, e precisou de um tratamento, de uma restauração, né? Então, isso é muito triste. 14% quase tiveram envolvimento sexual. Então, nesses 14% do quase, eu já considero que já houve pecado, né? Porque se chegou no quase, é porque já caiu em tentação, né? Em pensamentos impuros, e já se envolveu de uma forma como não deveria. Então, percebam como, né, várias coisas, né, acontecem, né, como uma bola de neve que vai aumentando, porque está faltando o principal, que é vida com Deus e também pastorear a família. E, por fim, 12% disse que não tem facilidade em perdoar os que ofendem, porque nós vivemos envoltos em relacionamentos, e nos relacionamentos humanos, nós estamos suscetíveis, né, a ferir pessoas e sermos feridos. Onde tem gente, vai haver conflito. E todo mundo tem suas imperfeições, seus espinhos, e quanto mais perto, nós temos a tendência de ferir também uns aos outros, mas precisamos aprender a perdoar sempre que for preciso, restaurar relacionamentos, porque assim o nosso diferencial com quem não conhece a Deus não é porque a gente não erra, mas é porque a gente restaura, a gente procura consertar os nossos erros, né? Porque agora nós temos Deus, o Espírito Santo, que nos constrange, né, a buscar a santidade. Então, essa estatística é só para mostrar, né, que, infelizmente, a prática do tempo a sós com Deus, né, a prática da vida de oração, da leitura bíblica, de ser um verdadeiro adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, no dia a dia, né, a prática de confessar pecados, de ter comunhão, de viver, né, nessa atmosfera de cuidado mútuo, né? A prática de ter tempo de qualidade com a família para buscar a Deus. Infelizmente, essas coisas estão sendo negligenciadas e, por isso, né, as pessoas não estão tendo a saúde espiritual que deveriam ter, especialmente aqui falando de líderes. Mas se os líderes estão assim, quem dirá as ovelhas, né? Porque os pastores são os guias, né, do rebanho. Uma outra estatística que vem lá dos Estados Unidos, de 2008,
de George Barna, né, um grande pesquisador, né, de dados, especialmente do mundo evangélico, sobre pastores, também não chegou a boas conclusões. Então, nessas estatísticas, e muitos pastores foram pesquisados, se descobriu o seguinte: sobre a vida familiar, 80% dos pastores entrevistados creem que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. Novamente, né, parece que os pastores estão mais casados com a igreja do que com a sua esposa e sua família, né? Então é preciso saber colocar a prioridade. A prioridade é primeiro cuidar da sua casa, porque se o presbítero, né, como Paulo diz a Timóteo, se ele não cuida bem da sua casa, como é que ele vai cuidar da família de Deus, da igreja? Então, em primeiro lugar, ele precisa ser um bom líder espiritual da sua casa. 33% afirmaram que estar no ministério representa um verdadeiro obstáculo para as suas famílias. Ou seja, as famílias não conseguem ter um bom relacionamento porque o ministério suga, o ministério sobrecarrega. Então, olha só que perigo, né? Não saber administrar as demandas do ministério. Outro problema que os pastores encontravam era o conflito com a solidão, o desânimo e a depressão. Muitas vezes eles não têm com quem desabafar, não têm com quem pedir ajuda, e por isso muitos deles estão sofrendo sozinhos. 70% dos pastores constantemente lutam contra a depressão, né? Não só pastores, mas podemos também falar aqui cônjuge, né? Os cônjuges também, né? 70% tem agora uma autoimagem inferior à que tinham no começo. Então, o ministério, as lutas, os desgastes, as cobranças, né, e a falta de vida com Deus vai desgastando, né, a liderança de uma igreja, porque está faltando uma boa vida de qualidade com Deus, né? E 50% dos pastores se sentem tão desanimados que deixariam o ministério se pudessem, porém não tem outra opção de sustento. Olha só que triste. Estão apenas vivendo mecanicamente o ministério quando deveriam estar fluindo, deveriam estar felizes de fazer a obra do Senhor, porque o grande problema, como eu já falei aqui, tem tudo a ver com a vida cristã, com a vida pessoal desse líder com Deus, né? E os desdobramentos que isso traz, né? Então, eu queria começar, né, com essas perguntinhas aqui. Então, na aula de hoje, a gente já começa conversando. Então, você está satisfeito com sua vida cristã? Se você tivesse que dar uma nota, né, para a sua vida espiritual, que nota seria? Outra pergunta: você tem sido efetivamente luz do mundo e sal da terra? Porque essa é a qualidade, né, de um bom cristão, como Jesus falou lá no Sermão do Monte, né? Que o cristão, né, o discípulo, né, de Jesus, né, ele deve ser luz do mundo e sal da terra. E isso vem mesmo como uma vida transformada, como uma vida de alguém que está semeando no Espírito, alguém que está andando com Deus efetivamente, que está cheio de Deus, né? E outra pergunta é: sua vida com Deus tem feito a diferença na sua família e vida em sociedade? Está bem ligada à pergunta 2, né? Ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, você está fazendo a diferença na sua família, igreja, sociedade, sendo luz do mundo e sal da terra? Então, se alguém quiser comentar, né, sobre sua vida com Deus, como é que está, fique à vontade, tá? Senão a gente faz uma outra pausa para a gente comentar. Tranquilo? Então, olha, aqui já fica a reflexão, tá? Depois eu quero ouvir vocês. Você está satisfeito com sua vida espiritual? Tá bom? Depois a gente conversa. Vamos continuar. Landa Cope, no livro Template Social do Antigo Testamento, que é da Jocum, ela fez uma análise, né, a respeito de uma reportagem britânica. E a questão que era levantada naquela reportagem britânica, que ela descreve no seu livro, era essa que está em amarelo.
Será que quanto maior a presença de cristãos numa região, maior o benefício para a sociedade como um todo? Será que se naquele bairro, né, determinado bairro, vamos pegar aqui o bairro que a sua igreja ali funciona, né? Vamos pegar o bairro Ponte Alta, né? Será que quanto mais cristãos tiverem no bairro Ponte Alta, isso é garantia de que o bairro será um bairro melhor? Era essa a ideia da pesquisa, né? Será que quanto mais cristãos em Vila Magril, melhor será o bairro como um todo, né? Em todos os aspectos, será um bairro melhor para se viver? Então, essa é a ideia que a pesquisa se propôs a descobrir, né? Essa questão, né? Será que numa cidade, quanto maior o número de cristãos, melhor essa cidade vai ser? Porque a gente entende realmente, né, que o cristão, ele é luz do mundo e sal da terra. Ele foi chamado por Deus para fazer a diferença na sociedade, não é isso? Para ser bênção, para ser honesto, trabalhador, não é isso? Para, como instrumento de Deus, fazer a diferença positiva na sociedade, não é isso? Então, quanto mais crentes tiver no local, será que a sociedade vai ser uma melhor sociedade? Essa foi a questão que a reportagem britânica estava tentando descobrir. E aí, nessa reportagem, se resolveu fazer uma análise da cidade mais evangélica dos Estados Unidos, que é a cidade de Dallas, no estado do Texas. Porque essa cidade tem o maior percentual de cristãos que frequentam a igreja protestante regularmente. E aí sim, eles queriam descobrir, né, se a cidade mais evangélica dos Estados Unidos era uma boa cidade para se morar. Então, eles partiram desse dado, né? Então, eles perceberam que ali, digamos assim, a maioria é de crente, é evangélico, que frequenta a igreja. Então, será que essa aqui é uma boa cidade para se morar? Essa foi a questão da reportagem. E aí, o que aconteceu, né? A reportagem se propôs a analisar os índices sociais da cidade, ou seja, eles foram analisar as estatísticas da cidade naquele período, né? Então, eles analisaram a estatística de crime, segurança nas ruas, reforço policial, justiça, sistema penal, né? Essa foi uma das áreas. A outra área foi a área da saúde, hospitais, emergência, doenças contagiosas, índices de mortalidade infantil e assistência social. Também foram analisar o setor da educação, ou seja, os níveis das escolas, da segurança, estatística das notas escolares e graduação. Também foram analisar a distribuição da renda em geral. Naquela cidade, é difícil arrumar emprego ou não é? E como é que é a questão de moradia? É complicado ou não? O salário corresponde ao custo da moradia, né? E a situação dos desabrigados e dos programas de ajuda aos carentes. Existe igualdade naquele local, independente da cor, da crença e nível econômico? Então, analisaram dados assim, estatísticas de maneira geral da sociedade lá dessa cidade de Dallas, né? E aí, diante das estatísticas, na verdade, a reportagem descobriu que Dallas era uma cidade com condições terríveis para se viver. As estatísticas eram péssimas. Crime, sistema social falido, doenças, discrepâncias na economia, injustiça racial enorme. Em todas as áreas, tudo desqualificava aquela comunidade no quesito qualidade de vida adequada. E aí, por fim, né, o entrevistador do programa falou com alguns pastores mais respeitados daquela cidade, né, perguntando o que eles achavam disso. E, no geral, as respostas daqueles pastores famosos foi: isso não é problema meu, eu sou apenas um líder espiritual. Será que essa foi uma boa resposta que os pastores deram? Péssimo, né? O pastor dizer isso, né? Que a igreja não tem responsabilidade em fazer a diferença, que a igreja não está aqui para ser luz do mundo e sal da terra. Então, Jesus falou
que o cristão é como a luz. E numa casa, né, não se coloca uma lamparina debaixo da mesa, né, debaixo do cesto, mas se coloca no velador, no lugar mais alto, no lugar em que brilhe. E também não se tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte, né? Então, que sejamos conhecidos pelas nossas boas obras, e aí sim as pessoas vão glorificar a Deus. Então, o cristão, ele precisa ser reconhecido por suas boas obras. As pessoas ao redor deveriam olhar para nós e ver características de Jesus Cristo em nós, já que somos seguidores dele, né? Mas, infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Esse mesmo pesquisador que eu citei atrás, o George Barna, ele diz que, diante de tantas pesquisas que ele fez, lá nos Estados Unidos, não existe assim uma diferença significativa, né, de comportamento, né, das pessoas que se dizem nascidas de novo e as que não são cristãs, né, não nasceram de novo, né? Ou seja, no geral, né, o que ele, como grande pesquisador, observava é que, assim como tinha, por exemplo, né, índices grandes de divórcio entre descrentes, também havia grandes índices de divórcio entre os crentes. Violência entre descrentes, os crentes também. A questão da imoralidade sexual, por aí vai, né? Então, infelizmente, tem muita gente só com um rótulo de cristão, mas não com uma vida de cristão, né? Alguém que precisa realmente, né, ser transformado de dentro para fora. Uma vez disseram, né, que o grande conquistador da Grécia antiga, o grande general, o Alexandre o Grande, né, disse que ele uma vez foi revistar as tropas, né, suas tropas para a batalha, e ele percebeu um dos soldados lá do seu pelotão, todo mal vestido, mal preparado, e aí ele ficou indignado com aquilo, né? E ele chegou e foi perguntar: qual é o seu nome, soldado? E aí o soldado falou assim: Alexandre, senhor. Ou seja, ele tinha o mesmo nome do grande general, né? E aí o general ficou horrorizado com isso, né? E aí disse assim para ele: então, ou mude de vida ou mude de nome. Era inadmissível, né? Esse camarada ter o nome do general e ser tão desleixado, né? Amanda, pode falar. É, eu acredito também que a pesquisa ela deve quantificar o número de cristãos pela autodeclaração, ou seja, Isso. a própria pessoa se declara cristã. Uhum. E muitas vezes a gente vê muitos se declarando cristãos porque já conheceram a história de Jesus e acreditam que Jesus salva, mas não são praticantes, vamos dizer assim, É. né? Crentes não praticantes, né? Assim como tem várias religiões, né? Infelizmente. É isso mesmo, Amanda. Muita gente só crente nominal, né? Ou então, muito comum também hoje em dia, né, aqueles crentes que foram à frente, tomaram a decisão por Jesus, mas acharam que, pronto, tomei a decisão, né, já estou salvo, mas não desenvolveram, né, essa vida de transformação com Deus, né? E estão vivendo uma religiosidade apenas, né? Tem gente que vai para a igreja, mas por alguns motivos diferentes, Oi, né? Tem gente que vai para a igreja hoje eu pode comer, já fui. pelo motivo de culpa, por exemplo. Tem gente que vai para a igreja porque está carregando tantas culpas, né? Pelos seus erros, pelas suas falhas, e aí vai para tentar aliviar a sua culpa, né? Tem outros e nunca resolve essa questão da culpa, né? Nunca resolve. Não entrega de verdade seus pecados a Jesus e recebe o perdão, né? Então vive carregando suas culpas.
e acha que vai conseguir alguma coisa por mérito, e vai tentando, né, fazer coisas e vai seguindo as atividades religiosas, mas porque carrega uma grande culpa e não consegue se livrar dela. Tem outras pessoas que estão indo porque estão cheios de medo, né? Medo do inferno, né? Estão medos de, de um dia queimar no fogo do inferno. E aí tá lá por medo, não porque encontrou o amor verdadeiro em Deus, né? Cleo Júnior está falando que tem pessoas que não vivem o reino de Deus, é verdade. Vivem mais uma religião, né? Mas não o reino de Deus. E tem gente que está indo, né, para a igreja porque está indo mais preocupado em conseguir uma barganha com Deus, né? Então, vai para a igreja porque se eu for para lá, se eu participar, eu tenho certeza que eu vou receber algo de Deus, né? E vive no relacionamento com Deus como uma barganha, como uma troca. Se eu fizer isso, Deus vai ter que me dar aquilo, né? Eu sei que nós sabemos, né, que Deus ele é extremamente abençoador. Ele é um Deus de infinitas bênçãos, né, para nós. Tantas bênçãos que a gente não merece. Mas o nosso relacionamento com Ele não é só por causa das bênçãos, né? É por quem Ele é. Porque nós precisamos dele. Porque tudo que temos vem dele. Porque Ele é o nosso Pai, nosso Senhor. Ele nos deu tudo, né? E muito mais do que a gente podia pensar ou imaginar, né? Então, infelizmente, né, esse é um quadro muito comum de gente que não desenvolveu a sua salvação, a sua vida com Deus, mas está vivendo mais uma religiosidade, né? Vamos continuar. Elton Trueblood vai dizer o seguinte, isso aqui já é do livro que a gente vai usar muito aqui no nosso curso, né? Para celebração da disciplina de Richard Foster. Então, ele faz essa citação aqui. Olha só, os maiores problemas da nossa época não são tecnológicos, pois lidamos consideravelmente bem com eles. Inclusive, existe uma evolução tecnológica, né? Ano após ano. Tampouco os maiores problemas da nossa época são políticos ou econômicos, porque as dificuldades nessas áreas, embora evidentes, em larga medida são problemas de segunda ordem. Os maiores problemas são morais e espirituais, e a menos que consigamos progredir nesses setores, talvez nem mesmo consigamos sobreviver. Então, esse autor, ele foi certeiro, né? Os grandes problemas, os maiores problemas da humanidade, em primeiro lugar, tem a ver com o pecado, em outras palavras, né? São problemas morais e espirituais. O ser humano, ele é incrível, né? Ele consegue realizar tantas façanhas, ele consegue criar tanta coisa maravilhosa, mas o tempo vai passando, muita coisa vai evoluindo. No entanto, o coração humano continua pecador, continua sendo tendencioso para o mal, porque existe a semente do pecado no coração de cada ser humano. Então, segundo a palavra de Deus, né, o pecado veio ao mundo por uma grande desobediência, uma grande rebelião do primeiro casal humano que decidiu ser independente da direção de Deus. Então, foi uma rebelião contra o Criador. O pecado significa uma rebelião contra a direção de Deus. Então, nessa rebelião surgiu o pecado. A lei de Deus foi né, quebrada e a lei de Deus era muito clara. Se aquele casal comesse daquele fruto proibido, né, ali eles iriam morrer. E, de fato, foi isso que aconteceu. O pecado veio ao mundo e trouxe como consequência, né, como salário, como Paulo diz, né, aos Romanos, salário do pecado foi a morte. Morte física e também morte espiritual. E, como consequência, a condenação, o juízo de Deus. Então, o pecado foi como uma grande contaminação, um vírus, né, que se espalhou por toda a humanidade
E depois a palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer. Novamente, Paulo diz isso, né? Todos são pecadores e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Então, todos precisam, né, de um Salvador. Todos nós precisamos. Todos são pecadores. Todos se desviaram e todos receberam, né, como recompensa da rebelião, uma condenação, porque essa era a lei de Deus. No entanto, a boa notícia do Evangelho é que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então, essa é a grande notícia que nós temos, né? Nós encontramos o Salvador, ou ele nos encontrou, né? E temos experimentado, né, uma graça maravilhosa que não deve ser só nossa, nós devemos espalhar essa bênção com outros. Alguém uma vez falou, né, que o cristão é um mendigo como outro qualquer, mas que encontrou pão, né, e resolveu compartilhar esse pão com outras pessoas. Então, essa é a verdade, né? Nós recebemos de Deus, né, essa mensagem maravilhosa que tem nos transformado, tem nos saciado, tem nos satisfeito, e agora nós somos instrumentos para que outras pessoas também tenham esse privilégio, né, de viver essa transformação. Então, aonde você for e aonde estiver ser humano, né, o grande problema vai ser sempre moral e espiritual. Sempre vai ter a ver com pecado, com orgulho, com o nosso egoísmo, né? Sempre vai ter a ver com isso. Richard Foster vai dizer que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. O ser humano se tornou extremamente superficial. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Então, muita gente, né, está buscando caminhos superficiais e não profundos de transformação espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, porque tem muitos por aí. O que mais se precisa é de pessoas com profundidade. É isso que mais, né, as pessoas esperam, né, encontrar pessoas que são genuinamente, né, profundas, enraizadas, sólidas, pessoas que sabem o que acreditam e creem em valores sólidos, né? E, de fato, são espelho para outras pessoas, né? São generosas, são bondosas, são amorosas, né? É isso que a sociedade espera. Donald Kogan, também no mesmo livro, outra citação do livro de Richard Foster, vai dizer o seguinte: eu passo pela vida como transitório, arrumar para a eternidade. É o que nós somos, né? Peregrinos aqui, né? Como diz a palavra de Deus. Então, passo pela vida como transitório, arrumar para a eternidade, criado à imagem de Deus, mas com essa imagem corrompida por causa do pecado. Por isso, né, eu preciso aprender a meditar, a adorar e a pensar. O ser humano precisa refletir, né? Precisa rever a sua vida diariamente, né? Ter um tempo para rever, né, a sua vida, como tem vivido, precisa buscar, né, a adoração verdadeira, né, que vem de Deus, né? Precisa buscar a face de Deus para se reencontrar, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, é nele que nós resgatamos a nossa imagem, né? Porque nós fomos feitos como seres espirituais, também fomos feitos para o relacionamento. Deus nos fez com um buraco, né? Como se diz por aí, né? Um vazio em nosso coração que só Ele pode preencher. Deus nos fez para uma adoração a um ser superior. E esse ser superior é Ele. E Ele também nos fez para um bom relacionamento com o próximo, que só Ele pode nos capacitar a vivermos. Então, nós precisamos adorar o Deus verdadeiro,
buscar a sua face, os seus ensinos, para podermos, de fato, ser tudo aquilo que o Senhor planejou que fôssemos, né? Então, mais duas perguntas aqui, né? O que precisa ser mudado para que cada cristão, de fato, faça a diferença às pessoas ao seu redor? O que precisa ser mudado para que cada cristão, de fato, faça a diferença às pessoas ao seu redor? E pergunta 2. Você acha importante desenvolver uma vida cristã saudável? Que benefícios trazem? Então, são perguntas genéricas, tá? Então, quem quiser me ajudar aqui a responder, você acha importante ter uma vida cristã saudável? Quais são os benefícios que vêm de alguém que tem uma vida cristã saudável, né? Queria ouvir um pouquinho vocês. Teria até o slide. E também pode comentar alguma coisa, tá? Que chamou a sua atenção até aqui. Não precisa ser só essas perguntas, tá? Fique livre para comentar o que você quiser, né? Ou falar, ou perguntar. Acredito que, como explicou bem o último slide, estamos trabalhando com profundidade. Então, são perguntas que aparentemente são simples, mas elas estão vasculhando a mente de cada um que está aqui. Inclusive nossa, que nós fazemos a nós mesmos essas perguntas quando estamos ensinando, quando estamos aprendendo, quando estamos indo na igreja, quando estamos estudando. Primeiro lugar é para nós, né? Em primeiro lugar, é para nós. Então, acredito que hoje à noite todo mundo está meio pego de surpresa, né? São perguntas, são reflexões que pedem um minuto de silêncio consigo mesmo, o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou fazendo, se eu estou sendo um bom cristão, o que eu posso fazer para mudar a vida dos outros. Acredito que poucos têm a resposta na ponta da língua, né? Mesmo que muda aqui, tem muita gente, né? Muitos pastores que têm anos e anos de ensino nos ombros, né? Experiência, sabedoria. Mas acredito que mesmo assim essas perguntas feitas nessa hora, nesse instante, estão pedindo mais uma reflexão. Esse é o meu ponto de vista. Uhum. Quem mais, gente? É verdade, essas perguntas ela mexe com a gente porque vou voltar lá no início, quando fala de pesquisa sobre a vida espiritual do pastor, e, e esse e esse ano tem uma célula fixa aqui na minha rua, e eu comecei a fazer pesquisa aqui, observando cada pessoa que não é cristão, e eu falei assim, eu não estou contente porque só tenho 3 famílias na minha rua, que servem a Deus, estão na minha igreja comigo, mas o restante não são. Então, o que eu posso mudar no meu relacionamento com eles? Então, eu tenho que mudar, fazer alguma coisa diferente. Se eu não estou fazendo, então alguma coisa tem que haver uma mudança, tem que partir de mim. Uhum. Buscar estratégia de servir eles, ver o momento certo, oração. Então, essas perguntas mexem com a gente, igual o irmão Maurício falou. Mesmo que muitos estejam falando, mas mexe com a gente. Sim. Não dá para ser um cristão agente secreto, né? Sim, O cristão, ele exala o bom perfume, né? Então, de alguma forma, a gente é impulsionado por Deus a fazer alguma diferença, né? Só que, às sim, vezes, a gente não quer se envolver também, né? Com pessoas, né? A gente precisa sair do comodismo, né? Tenho certeza que todos nós aqui sempre nos deparamos com algumas pessoas no nosso dia a dia que estão carentes, né, de ouvir, né, uma palavra amorosa, de um acolhimento, de uma expressão, né, de bondade. Todo mundo, de alguma forma, encontra alguém, né, no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na rua, vizinhança. Mas a gente também tem vivido cada vez mais enclausurado, né?
a nossa sociedade está cada vez mais enclausurada, né? Cada um na sua caverna, né? Cada um na sua tribo, sem muito se conectar com gente diferente, né? Mas, claro, eu entendo que nosso primeiro papel também como na sociedade é ser um bom cidadão, né? Um cidadão que respeita as leis, né? É claro, as leis que não vêm de contra a palavra de Deus, né? Mas que respeita as leis, que faz um bom trabalho, né? Lutero, né? Acho que é Lutero que uma vez falou assim, que alguém perguntou para ele, né? É um empresário, né? Acho que era um sapateiro, perguntou para ele, né? Olha, como é que eu faço, né, para fazer a diferença? Porque você faz tanta diferença, né? E aí ele disse assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo, que assim você fará grande diferença na sociedade, né? Porque hoje tem tanta gente assim malandra, né? No Brasil, então, né? Tem essa cultura da malandragem, né? De querer dar um jeitinho para conseguir passar a perna no outro, para conseguir um benefício, né, maior, né? Então, acho que começa mesmo com ser um bom cidadão, né, de maneira geral, né? José Carlos, você ia falar. Yeah, tá bom. Eu, no auge da minha, de novo convertido, estava naquela primeiro amor, aquela paixão, aquela coisa. Eu fiz um questionamento para o meu pastor. E não foi uma pergunta sábia, não sei. Foi o seguinte, eu perguntei, pastor, você vive o que você prega? Aí ele parou. Isso foi no final do culto, antigamente o pastor apertava a mão de cada membro para despedida, lembra disso? Hoje a gente não despede mais, fica na porta e vai despedindo. Aí ele disse, eu não vivo o que eu prego, ele respondeu, mas eu creio no que eu prego. Eu creio no que eu prego. Então, nessa luta de viver para Jesus, a gente está sempre em mudança, sempre em transformação, sempre em maturidade. Perfeito, ninguém é perfeito, né? Aí eu lembro de Paulo, esse que, esquecendo das coisas, que ficaram ir avançando para o alvo, entendeu? Eu não tenho essa. Tenho algumas com relação a culto doméstico, eu faço com minha família, faço com minha esposa, o devocional, faço. E essas disciplinas que são básicas, são necessárias, disciplinas espirituais, é básico para o pastor. Se o pastor não fizer, fica uma presa fácil na mão de Satanás. Então, Fica só na performance, né? isso. Fica Então, só essa uma luta. performance. Mas eu estou lutando aqui, fazer culto doméstico 3 vezes, 2 vezes, mas continuo lutando. Vamos Amém. fazer. Vamos Amém. fazer, tá bom? Tenho ouvido suas histórias e fico muito feliz Sabe, nos viu? nossos Bastante. encontros. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Ok, vamos voltar então. Ainda tem uma parte muito interessante aqui da aula. Deixa eu voltar aqui. Alguém me ajuda aqui. Está passando, não tá o slide? Não. Não? Vai, tá passando. Tá. Então, Richard Foster continua seu argumento. Ele diz assim, olha, as disciplinas da vida espiritual convocam-nos a sair da superfície e morar nas profundezas. Elas nos convidam a explorar as cavernas situadas nos domínios do mundo espiritual. Essas disciplinas instam conosco a sermos a resposta a um mundo vazio. Então, olha só, nosso caminho é esse, né? Praticar, né, as disciplinas espirituais. Nós vamos já mostrá-las aqui, porque elas são um caminho para
aprofundarmos mais a nossa vida com Deus e uns com os outros, e assim, né, sermos transformados e crescermos e sermos cheios de Deus. E dessa forma, nós frutificaremos e nós seremos a resposta para um mundo vazio, perdido, né? Tanta gente perdida, tanta gente na solidão, tanta gente sem direção, como o próprio Jesus falou quando viu as multidões, né? Ele disse, ele teve compaixão daquelas multidões porque estavam aflitas, né? Como ovelhas sem pastor, estavam perdidas. Então, quando a gente, né, aprofunda a nossa vida com Deus, a gente também passa a ter esse olhar de compaixão pelas pessoas que estão aflitas ao nosso redor, as pessoas que estão precisando de resposta, as pessoas que estão, né, sem direção. Então, que nós sejamos essa resposta, né, para esse mundo vazio ao nosso redor. Então, aqui eu apresento, né, as 12 disciplinas espirituais que Richard Foster trouxe, né, isso lá em meados dos anos 80, né, que se tornou um clássico, né, esse estudo, que, na verdade, ele fez um resgate de cristãos e teólogos famosos do passado, de séculos anteriores, porque essas eram práticas comuns, né, de séculos anteriores, mas a nossa sociedade moderna ou pós-moderna, isso aqui já não é uma coisa tão comum da gente viver, mas ele resgata, né, essas disciplinas espirituais, que também tem outras, tá? Não são só essas. Mas ele escolheu, né, organizar essas, né, e nos ajuda didaticamente, e nós vamos, ao longo desses 3 meses, de alguma forma, nós vamos ir trabalhando, né, cada uma delas, né? Algumas a gente vai ver mais do que outras, porque algumas são mais importantes, como, por exemplo, oração, né, principalmente oração. Então, nós daremos mais ênfase a algumas delas, mas nós veremos uma a uma, teremos 3 meses de caminhada para trabalharmos elas, mas ele organiza em 3 grupos, né? As disciplinas interiores, que são do seu relacionamento mais com Deus, né? Que fluem da sua intimidade com Deus, que é a meditação, oração, jejum e estudo, né? A meditação e o estudo são 2 lados de uma mesma moeda, né? São 2 práticas do estudo de buscar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Uma é mais devocional, que é a meditação, em que eu paro para me alimentar da palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, e a outra, que é o estudo, eu vou aprofundar o meu entendimento nesse texto bíblico, né? Então, nós vamos explicar bem essas 2 disciplinas. Oração e jejum, que costumam caminhar juntos, né? Também nós vamos trabalhar, são as disciplinas interiores. E aí tem as exteriores, né, que refletem também um coração transformado, uma atitude que vem de dentro, mas que se apresenta exteriormente, que é a simplicidade, né, ou ter uma vida simples, né, não bagunçada, vamos dizer assim, mas uma vida mais organizada, de colocar em ordem as coisas mais importantes da vida, não se perder pela bagunça das coisas, pela correria do dia a dia. A solitude, que significa a gente construir aquele lugar de encontro com Deus, de busca por Deus, para que aonde a gente estiver, a gente leve esse santuário interior, né, nos nossos relacionamentos do dia a dia, né, porque essas disciplinas, todas elas, na verdade, são disciplinas que começam no coração nosso, mas refletem, né? Mas a exterior é algo que a gente apresenta, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, trazendo para os nossos relacionamentos. Então, a solitude significa eu ter a minha intimidade com Deus bem guardada, o meu encontro com Deus, né, o meu momento de silêncio e de ouvir a Deus e de buscar a Deus, né, tão bem
né, priorizado na minha vida, que isso reflete em tudo que eu faço, né? E é possível perceber alguém que não está agitado, vamos dizer assim, é alguém que aprendeu a ter suas emoções, né, bem resolvidas por ter um tempo de qualidade com Deus. Submissão, né, tanto a Deus, né, como, né, às lideranças de maneira geral, né, que também é um ensinamento muito forte da Bíblia, e serviço, né, também alguém que aprendeu a ser um servo, né, independente do trabalho que seja. Então, nós veremos aqui muitas dicas de serviço que nos ensina, né, a ser como Jesus, né? Jesus, ele disse, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgatar a muitos. Então, nós veremos esses ensinos, né, de serviço e as disciplinas comunitárias, que elas são, né, extremamente exercitadas na vida da igreja, né? Então, aqui ele é muito mais voltado para a situação da igreja, né? As disciplinas comunitárias, ou seja, a confissão de pecados, que é uma prática também bíblica, só que muitas vezes negligenciada por nós, a adoração, né? Orientação espiritual e a celebração, né? Celebrarmos juntos ao Senhor. Então, a celebração tem a ver com uma vida satisfeita em Deus, contente, né, por tudo que tem recebido do Senhor, mas que também se manifesta em vida em comunidade, né, no ajuntamento da igreja, né, ou da célula, né, do grupo pequeno. Então, nós veremos, né, trabalharemos melhor essas disciplinas ao longo das nossas aulas. Aqui só passando uma vista geral. Mas olha que interessante. Dallas Willard, também um teólogo do passado, ele também fez uma organização das disciplinas, e quem cita elas é David Cornfield, no livro O Líder que Brilha, e ele traz uma outra classificação, né, um pouco diferente do Richard Foster, mas muita coisa em comum. Tá? O que está em comum aqui é o que está em amarelo, que a gente viu lá em Richard Foster e que Dallas Willard também traz. Os que estão em azulzinho é algo a mais que ele está trazendo. Mas veja que diferença também interessante. Ele classifica em dois blocos aqui. Ele classifica as disciplinas de abstinência, é algo que eu vou abrir mão de fazer para me consagrar mais e fazer a vontade de Deus. E ele classifica o outro lado, a outra coluna, de disciplinas de engajamento, ou seja, eu vou fazer, né, para cumprir a vontade de Deus. Então, ele vai apresentar, né? A Amanda está perguntando se a orientação pode ser considerada o discipulado. Sim. Aconselhamento cristão, discipulado, tem tudo a ver, tá? E aí nós vamos ver o enfoque de Richard Foster nessa orientação, que é muito interessante, né? Aprender, a ideia de orientação é aprender a buscar a direção de Deus junto com outros cristãos, né? Isso pode ser através de grupo pequeno, isso pode ser também através do discipulador, né? Ou de um aconselhamento pastoral. Então, nós veremos isso, muito interessante, esse ensino sobre orientação. E também ele vai falar dos perigos da orientação, porque existe também os perigos dos abusos. Muita gente, né, usa da autoridade espiritual para impor suas vontades e manipulações para alguém buscando orientação espiritual. Então, ele também vai falar dos perigos. Então, é muito interessante esse estudo da orientação. Mas voltando aqui para essa classificação. Então, olha só que interessante. As disciplinas de abstinência é aquilo que eu vou me abster de fazer para me consagrar. Então, solitude é ter o meu tempo, né, com Deus. Então, eu vou abrir mão de fazer um monte de coisa para ter o meu tempo de qualidade com Deus, né? Solitude não é solidão. Nós veremos isso também quando a gente for estudar melhor a disciplina da solitude. Não é solidão, é, na verdade, estar com Deus, né? E aí tem o jejum, né, que é abrir mão de alimento. O jejum é abrir mão de alimento, tá? Ou de água, de líquido.
mas não tem nada a ver essa história de, eu vou abrir mão de assistir televisão, vou abrir mão de ver o celular. Isso não é jejum. Isso é, na verdade, um propósito que a gente faz de deixar de fazer alguma coisa que se encaixa aqui também como abstinência, mas não é jejum. Jejum é de alimento. E aí nós também veremos, né, muitos ensinamentos, né, de Richard Foster sobre o jejum. Então, aí tem um sacrifício, que é eu me sacrificar, né, por alguém, por algum projeto, algum propósito, né? Então, aqui encaixa a ideia de abrir mão de uma televisão, né, de um celular ou de outras coisas, né? Mas é a ideia de abrir mão de algo, né, ou de alguma coisa que eu goste, ou eu me sacrificar no sentido de eu ajudar, né, pessoas que precisam, entende? Tem a ver com isso também, né, o sacrifício. Aí tem o segredo ou sigilo, que é a abstinência de falar, né? A nossa língua, né, é um ser tão complicado, um órgão, né, tão complicado, né, da gente administrá-lo, né, gerenciá-lo, domá-lo, como o Tiago vai dizer, né? Não é fácil, mas essa deve ser uma disciplina. Por isso que a gente está falando também de disciplina. Disciplina é algo que eu me esforço para praticar e se torna um hábito do meu dia a dia, né? Como a academia, que eu falei no início, né? Como se a gente estivesse numa academia exercitando, né? Às vezes até sem a gente querer, mas porque a gente precisa, né? Digamos assim, esmurrar o nosso corpo, né? Para fazer o que tem que ser feito, não fazer a vontade que eu quero, mas a vontade de Deus. Então, a questão da língua, aprender a guardar um segredo, sigilo, não cair na fofoca, nem na maledicência, né? Saber guardar, né, um segredo e o sigilo, né? Ou o silêncio, inclusive é falado na disciplina de solitude, que ela também tem a ver com o silêncio, tem um tempo de silêncio, né? A gente fala muito, mas se eu quero aprender a ouvir a Deus, eu preciso aprender também a ficar em silêncio. Frugalidade, que seria aquela pessoa que é mais econômica, que não é gastadeira, né? É uma pessoa mais moderada naquilo que ela usa, nas finanças, nos bens, né? Ou poderia também ter a ver aqui com a simplicidade, também tem a ver, tá? E a castidade, a pureza, que é a abstinência sexual, não é? E aí, aqui se encaixa na alguém que vive a sua solteirice, né? E não se casa, né? Então, ela se guarda, né? Nesse sentido sexual. Mas, em relação à pureza, né, sexual, nós também podemos aplicar aqui a questão do casamento, né? Monogâmico, heterossexual, né? Uma só pessoa para sempre, né? Até que a morte os separe, né? Então, isso também é o símbolo de pureza, né? Bíblica, de se guardar para apenas a pessoa com quem eu vou me casar, né? E a disciplina de engajamento, aquilo que eu devo me envolver, fazer para glorificar a Deus, né? Para que a vontade de Deus seja feita, que é me envolver com a palavra de Deus, né? Estudando a palavra de Deus, celebrar, né? Orar, confessar pecados, adorar, servir, me submeter. E a diferença aqui que ele apresenta é a comunhão, viver em comunhão, né? Com outros cristãos, né? Eu vejo que a comunhão está em todas essas disciplinas que o Richard Foster trata, né? Comunitárias, né? Especialmente as comunitárias, mas as exteriores também a gente pode encaixar de alguma forma, né? Ok? Então, aqui é só para a gente introduzir esse tema das disciplinas que nós veremos ao longo das aulas. Então, voltando para o argumento de Richard Foster, né, sobre as disciplinas. O contentamento, né? O contentamento, vejam bem, o contentamento é o tom básico de todas as disciplinas, né? Estar satisfeito em Deus, ser contente em Deus, né? Receber de Deus, né? A sua presença, né? Agradar a Deus, em outras palavras, tem tudo a ver
com como devemos viver essas disciplinas espirituais. E não deve ser como uma obrigação, porque nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Porque, em muitos casos, né, praticar essas disciplinas pode virar um fardo, pode virar uma obrigação e pode virar também um sistema religioso pesado. Então, nós vamos mais falar sobre isso na próxima aula. Então, o contentamento deve ser, né, o fundamento dessas disciplinas, de praticá-las. O propósito da disciplina, de todas elas, é libertar o ser humano da escravidão sufocante ao interesse próprio, à vida para mim mesmo, né, e ao medo, né, de tudo que pode acontecer de ruim na minha vida, a uma vida ansiosa, temerosa. Na verdade, é uma busca viver disciplinas espirituais é uma busca por libertação, por receber a paz de Deus. O requisito principal, né, para viver essas disciplinas espirituais, né, é ter o anseio por Deus. Então, aqui, né, Richard Foster ele foi no alvo, né, certeiro, né, para vivermos essas disciplinas espirituais, né, o requisito, né, que a gente precisa é esse bem aqui. Não é uma obrigação, mas é uma busca por Deus, é um anseio por Deus. Olha o que diz esse texto, né, de Salmo 42, versículos 1 e 2. Como a corça anseia por águas torrentes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Então, essa é a busca, né, de uma alma sedenta, de alguém que anseia pela fonte do Senhor, né? Alguém que é sedento pela presença do Senhor, né? Então, na verdade, quando a gente está vivendo um certo esfriamento espiritual, o que a gente precisa, né, em primeiro lugar, é pedir ao Senhor que reacenda em nós, né, esse desejo, essa sede espiritual, essa busca por Ele, né? Então, a gente precisa, né, dessa sede, dessa busca, porque esse deve ser o nosso caminho da prática das disciplinas espirituais. Então, olha só que interessante que ele vai dizer aqui, o autor, ainda Richard Foster. As disciplinas espirituais são uma realidade interior e espiritual, e a atitude íntima do coração é crucial para uma vida cristã saudável. A vida que agrada a Deus não é a que acumula deveres religiosos, né? Então, é fundamental a nossa motivação. Em outras palavras, né, ele está falando aqui a nossa motivação. A nossa motivação não é nos engrandecer, não é sermos melhores do que os outros, né? A nossa motivação não é apenas cumprir tabela, né? A nossa motivação é agradar ao Senhor, é buscá-lo mais e mais, né? É ter uma grande sede pelo Senhor, é querer o Senhor. Então, Deus concedeu-nos as disciplinas da vida espiritual como um meio, é só um caminho, né? Porque lá no final, a grande busca nossa é recebermos mais de Deus, é recebermos da graça dele. Deus estabeleceu as disciplinas espirituais como forma de nos conduzir numa situação em que ele possa nos abençoar. As disciplinas permitem que nos apresentemos diante de Deus, a fim de que ele possa nos transformar. Porque, no final das contas, o nosso grande anseio é por Deus. As disciplinas espirituais são o trilho que a gente caminha para chegar até Deus, para encontrar a Deus, para receber mais da sua graça, mais da sua presença. E esse foi o caminho que Deus criou para que a gente encontre Ele, para que a gente desfrute dele. Então, por exemplo, como que a gente vai experimentar o Senhor se a gente não orar? Se a gente não meditar na palavra de Deus? Como vamos ouvir a voz de Deus se a gente não buscar meditar na palavra de Deus? Né? Se a gente não adorá-lo? Se a gente não buscar Ele em louvor, em adoração, em obediência, em submissão? Entende? Então, esse é o caminho, a prática é o caminho. As disciplinas espirituais é o caminho que a gente tem que trilhar para que lá, digamos assim, na caminhada, a gente vá desfrutar do Senhor. Porque o grande alvo não é a disciplina espiritual. A disciplina espiritual é só o caminho, é só o processo.
No final das contas, o que a gente de fato está procurando é mais de Deus, é mais da glória dele, mais da presença dele, mais da sabedoria que vem dele, da paz que vem dele, da comunhão com ele, né? Mais da sua graça, mais do seu amor, né? E sermos transformados, né? Buscarmos uma transformação. Nossa grande motivação é o Senhor, né? As disciplinas espirituais são uma maneira de semear para o Espírito. Então, é uma busca nossa por semear aquilo que é importante, né? E semear aquilo que vem do Espírito, né? Porque se semearmos para o Espírito, nós vamos colher as bênçãos espirituais. Então, é o que diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, né? Que diz assim, olha, quem semeia para a sua carne, para a sua própria natureza, né? Da carne colherá destruição. Natureza pecaminosa, né? Se eu vivo no pecado, se eu vivo para alimentar meus desejos pecaminosos, então eu vou colher o que como consequência? Destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, a vida abundante vem do contentamento do Espírito Santo em nós. Então, é uma questão de semeadura, né? E quem semeia vai colher. Quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Não é isso? E quem semeia no Espírito vai colher todas as bênçãos que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Toda a vida plena, né, que ele tem a nos dar em comunhão, né, com o Senhor, né? Então, as disciplinas espirituais, concluindo, né, tem a intenção de trazer a abundância de Deus para a nossa vida. O crescimento espiritual é o propósito das disciplinas. É uma busca por crescer espiritualmente e ser cheio do Senhor, da intimidade e comunhão com o Senhor. O objetivo das disciplinas espirituais é a liberdade e não a disciplina em si, como eu já falei aqui. No momento em que fizermos da disciplina o alvo principal, nós a transformaremos em lei e perderemos a liberdade que lhe corresponde. Mas isso vamos conversar mais na próxima aula, tá? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Agora eu vou para aquilo que eu estou agora acrescentando a aula para vocês. Primeiro, um pequeno artigo, né, um texto de reflexão. Então, esse aqui é um artigo que eu escrevi, né? Alguns vão ser meus, outros vão ser de outros autores. Então, para começar esse artigo, você tem sede pela presença de Deus? Então, eu vou ler aqui rapidinho. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Davi, o autor deste salmo, conhecia muito bem o que era estar em um deserto. Ele passou por duras provas em sua vida. Foi perseguido pelo rei Saul durante um tempo considerável. Precisou se esconder em cavernas e viver em lugares sombrios e áridos até o dia em que o seu inimigo morreu. No deserto, onde há escassez de tudo, Davi enfrentou fome e sede frequentemente. Quem passa por um deserto sabe bem o valor inestimável de encontrar um oásis ou um poço para poder, enfim, saciar o corpo sedento. É por meio desta metáfora, de uma grande sede em um deserto, que Davi compara seu forte anseio por Deus. Sua busca pelo Senhor era intensa. A sede de sua alma só podia ser satisfeita na presença do doador da vida. Ele reconhecia que só Deus podia fortalecê-lo na fraqueza, justificá-lo nas injustiças, livrá-lo dos inimigos e das aflições. Só Deus podia perdoar seus pecados, satisfazer os desejos do seu coração, dar alegria e paz, prover suas necessidades, trazer refrigério à sua alma e sarar suas enfermidades. Só Deus podia ensiná-lo no caminho, guiá-lo e sustentá-lo. Por isso,
Davi louvava constantemente e orava a Deus fervorosamente. Ele experimentou uma grande intimidade com o Pai Eterno e sua alma foi satisfeita. E você? Qual o tamanho de sua sede pela presença de Deus? Que o seu mais forte anseio seja sempre o Senhor. Amém? Então, depois vocês pegam esse artigo e multipliquem, né, com outras pessoas. Agora vamos para a nossa ilustração e reflexão de hoje. O tema é a verdadeira paz. Há muitos anos, um rei criou um concurso para premiar o artista que melhor captasse numa pintura a paz perfeita. Muitos tentaram e, ao final, o rei gostou de apenas duas pinturas. A primeira era um lago calmo e cristalino, onde refletiam as imagens de montanhas e árvores que o ladeavam. O céu era de um azul perfeito e todos os que fitavam a pintura enxergavam nela um profundo conteúdo de paz. Já a segunda pintura era bem mais interessante. Tinha um quebra-mar sobre rochas escuras e sem vegetação. O céu enegrecido, pontilhado por raios e trovões, precipitavam uma grande tempestade. Definitivamente, essa pintura não revelava nenhum conteúdo de paz e tranquilidade. Mas quando o rei observou mais atentamente o quadro, verificou que no alto das rochas havia um pequeno arbusto crescendo de uma fenda. Neste arbusto encontrava-se um pequeno ninho, e ali, no meio do mar revolto e céu tempestuoso, um pequeno passarinho descansava calmamente. O rei então escolheu a segunda pintura e, diante de uma plateia surpresa, ele explicou: a verdadeira paz não é estar num lugar calmo e tranquilo, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estarmos no meio das adversidades e das turbulências da vida, permanecemos calmos em nossos corações. Amém? Então, quem está em Cristo, né, recebe a paz. Ele é a nossa paz. Ele faz nosso coração se aquietar, mesmo nas maiores dificuldades, turbulências e lutas da vida. Então, esse quadro simboliza muito a nossa vida, né? Mas a nossa paz é Deus, é o Senhor. Ok, vamos lá. A ferramenta de hoje. Essa ferramenta é muito interessante. É um questionário de autoavaliação de sua experiência pessoal diária com Deus. É um material de um instituto que eu fiz algumas adaptações, tá? E aí eu também vou entregar para vocês esse questionário. Eu vou colocar esse questionário no documento de Word e vou também enviar para vocês nessa semana, tá? Mas ele está aqui também no PowerPoint. Então vamos lá. Olha esse questionário para autoavaliação de sua experiência pessoal diária com Deus. Então, são algumas perguntas, e para cada pergunta, né, existe uma nota de 1 a 6. Entre 1 seria aquilo que não acontece, né? Nunca ou quase nunca. A 2, então vai aumentando, né? É de tanto em tanto. A 3, alguns dias. A 4, muitos dias. A 5, todo dia. Olha como aumenta, né? E a 6, muitas vezes por dia. Então, olha só as perguntas. E aí, cada um vai se autoavaliar nessas notas de 1 a 6, tá? Então, primeira pergunta: sinto a presença de Deus. E aí você vai se avaliar. Como é que você sente a presença de Deus? Nunca ou quase nunca? De tanto em tanto? Alguns dias? Muitos dias? Todo dia? Muitas vezes por dia? Então, aqui você vai avaliar a sua vida com Deus, né? Segunda pergunta: sinto uma conexão a tudo na vida, né? Tipo assim, eu vejo um propósito em tudo, né? Com a vida. Então, nunca ou quase nunca é 1. 2, de tanto em tanto. 3, alguns dias. Então, vai aumentando. Até, sim, todo dia ou muitas vezes por dia. Pergunta 3. No louvor ou em outros momentos,
me sinto conectado a Deus. Sinto alegria que me leva longe dos meus problemas de cada dia. Então, quando você está louvando, você sente assim, conectado a Deus, né? Que parece que você sai daquele problema, né? E você sente aquele enlevo, né? É assim, quando você busca um tempo de louvor, né? Seja na igreja ou pessoalmente, ocorre assim. Então, aí você vai dizer, de 1 a 6, né? Como é que está isso na sua vida? Essa área da adoração. Pergunta 4. Eu encontro força e conforto em Deus. E aí, isso na sua vida é como? Nunca ou quase nunca? De tanto em tanto, alguns dias, muitos dias, todo dia, muitas vezes por dia. Olha como a gente precisa desenvolver essas coisas no nosso dia a dia para termos uma vida cristã mais profunda, né? Mais saudável, né? Mais plena com Deus. Pergunta 5. Eu sinto uma grande paz e harmonia interior. Quase, nunca ou quase nunca, de tanto em tanto, alguns dias, muitos dias, todo dia, muitas vezes por dia. E a 6, medito na palavra de Deus. Com que frequência? Aí você se avalia também, né? Vamos continuar. Pergunta 7. Eu peço a ajuda de Deus no meio das atividades diárias. Aqui você vai avaliar a sua dependência do Senhor. Porque a gente está sempre fazendo muitas coisas, né? E a gente é desafiado. E aí, nessas atividades, você pede a ajuda de Deus? Com que frequência? Nunca ou quase nunca, de tanto em tanto, alguns dias, muitos dias, todo dia, muitas vezes por dia. Aí a gente analisa a nossa dependência do Senhor. A 8. Eu me sinto guiado por Deus no meio das minhas atividades diárias. Você se sente guiado por Deus? De que forma? Nunca ou quase nunca, e assim vai, né? Pergunta 9. Peço que Deus me use como seu instrumento, né? Você tem pedido para que Deus te use no dia a dia? Como é que é? Nunca ou quase nunca? E você vai avaliar. Até muitas vezes por dia eu peço que Deus me use. Isso faz a diferença, né? Pergunta 10. Sinto o amor de Deus por mim diretamente. Você sente isso? Com que regularidade? Né? Pergunta 11. Sinto o amor de Deus por mim através de outros. Isso aqui é um pouco diferente, né? Através de outras pessoas. Né? Você sente o amor de Deus através de outras pessoas por você? Porque às vezes tem tanta gente ajudando a gente e a gente nem percebe que Deus está nos abençoando através delas. A gente não tem gratidão no coração, entende? Então é isso que a gente tem que avaliar. E a 12, me sinto espiritualmente tocado pela beleza da criação de Deus. Ou seja, quando eu olho os passarinhos, quando eu olho a natureza, quando eu olho o ser humano que Deus criou, né? Então, eu me sinto espiritualmente tocado. E aí, como é que é, né? Também de 1 a 6. Ok? Vamos para a 13. Sinto gratidão pelas bênçãos que recebo. Com que frequência? A gente vai avaliar se a gente está sendo grato ou não. Me importo por outros, por outras pessoas, sem querer nada em troca, sem interesse. E aí? Relacionamento sem querer nada em troca. Como é que é isso? Então, olha, nossa espiritualidade também se reflete nos relacionamentos, né? Não é só com Deus, mas também não é só vertical, mas na horizontal. Outro, aceito os outros ainda quando penso que estão errados. Como é que a gente faz? Quando a gente sabe que o outro está errado, a gente cancela, a gente bloqueia, a gente vira as costas, ou mesmo sabendo que está errado, a gente ainda tem uma atitude positiva para com elas. Entende? Essa é a questão. Também tem a ver com os relacionamentos, né? E aí, a última pergunta, 16, desejo estar mais perto de Deus. Esse desejo está como no seu coração? Então, você vai avaliar de 1 a 6, né? Você está buscando mesmo esse desejo por estar mais perto de Deus, por agradar a Deus, pela presença de Deus? Então, aqui a gente vai avaliar, né? Cada um deve se avaliar na sua vida espiritual, né? E aí depois você marca um X, né, em cada uma dessas respostas, pontua, né, em cada uma delas.
e depois você soma. Se o teu total der até 32 pontos, tá bem fraco. Precisa de grandes ajustes na sua vida espiritual, viu? Aí a coisa está muito feia. Se for de 33 a 63, está médio. E se for de 64 até 96, que é tudo ótimo, né? Tudo nota 6, aí você está quase no céu. Já pode ser arrebatado, viu? Já pode virar anjo. Então, é uma ideia, né? Essa ferramenta é uma pesquisa, né? Que a gente vai se autoavaliar, né? Um questionário que nos ajuda, né? A pensar como é que eu estou. A ideia é que a gente faça isso de tempo em tempo, né? Essa autorreflexão, né? Isso aqui é uma autorreflexão, para que a gente entenda, né? O que significa, né? A nossa vida com Deus e como ela pode ser, né? Ok? E aí tem mais essa aqui, que é uma análise geral, vamos dizer assim, né? De maneira geral, quão perto de Deus você se sente hoje? Aí seria 1, não perto. 2, perto de Deus. 3, muito perto. E 4, totalmente perto. Então, aqui também é uma autoavaliação interessante, porque também resume tudo que a gente viu ali, né? Ok, minha dica de livro de hoje são 2 livros que eu estou indicando. Eu tenho o PDF do Peregrino, só que é uma versão um pouco mais antiga, uma linguagem um pouco mais complicadinha. Se alguém tiver a versão melhor, pode postar no grupo, mas eu tenho uma versão antiga. E o outro é o livro, né, O Doador de Sonhos. Então, olha só, O Peregrino é o livro de John Bunyan, né? É o segundo livro mais lido do mundo. O primeiro é a Bíblia, né? É o mais traduzido, o mais lido. E O Peregrino é o segundo. Foi escrito aí alguns séculos atrás, se não me engano, no século XVII, enquanto ele estava numa prisão, sendo perseguido por ser cristão. E ali ele escreveu a jornada de um cristão como um peregrino. Isso aqui é um clássico, é um livro, né, que todo cristão deveria ler, porque ensina muito sobre essa jornada da nossa vida com Deus, no caminho estreito, até o dia que a gente chegar na cidade celestial. Então, é muito interessante, né, sobre a conversão, sobre os perigos da estrada, na vida com Deus. Então, eu fiz aqui com os meus filhos, né, em família, uma vez a gente leu junto, né? Cada dia a gente lia um capítulo do livro. Meu Deus, foi um dos períodos mais ricos, né, do nosso tempo junto em família, né, ler, né, no nosso culto doméstico. Cada dia a gente lia, né, um capítulo. Pense no ensinamento, a gente parava, né, para refletir também naqueles ensinamentos, para colocar em prática. Então, o Peregrino é um clássico que todo cristão deveria ler, né? Então, é muito interessante. E O Doador de Sonhos é um livro bem recente do pastor Bruce Wilkinson, em que ele também cria uma metáfora da vida cristã, que nem o Peregrino, só que no Doador de Sonhos, ele fala mais sobre uma jornada pela descoberta dos meus dons e do meu propósito. Então, também é muito interessante, né? Por onde eu ensino, eu uso esses materiais, as pessoas que leem, né, que conhecem essas histórias, são extremamente impactadas, né? Eu não tenho o livro, o PDF do Doador de Sonhos, eu tenho um resumo que eu fiz, né, num documento de Word, que eu posso mandar para vocês. Não é a história toda do livro, mas é um resumo, né, que também explica um pouco essa história. Mas se puder adquirir o livro, né, hoje é tão fácil comprar, né, nesses sites, né, estante virtual, por exemplo, né, e chega rápido em casa. É muito interessante ter um material desse. E a dica de filme e vídeo que eu tenho hoje para passar para vocês também é imperdível, tá? O filme é O Peregrino, claro, né? Aproveitando, tem vários filmes, né, que tentaram criar a história do Peregrino. Esse daqui eu acho um dos melhores, né? O Peregrino, Uma Jornada para o Céu. Esse filme é uma versão mais nova, dos anos 2000, e esse filme é muito bem feito, uma ótima produção. Claro, é difícil ter um filme que consiga, né, dizer tudo que é o livro, mas isso aqui é uma boa tentativa e vale muito a pena assistir esse filme, tá?
E o vídeo que eu tenho para indicar hoje é esse documentário chamado O Poder de Deus, né? Esse aqui eu tenho no YouTube, livre, né, para todo mundo. O Peregrino, não sei se tem, eu vou pesquisar. Mas esse documentário, ele, na verdade, foi lançado no YouTube. Então, é um documentário de mais ou menos 1 hora. E a ideia desse documentário é um documentário brasileiro que foi gravado no sertão da Paraíba. E a ideia do criador desse documentário era tentar explicar que o poder de Deus ele é visível hoje, especialmente na conversão de vidas. Que esse é o maior milagre. A ideia desse documentário é mostrar isso, que o maior milagre não é cura, mesmo que seja maravilhoso, né? As curas, né? Os sinais e maravilhas. Mas o principal é uma conversão genuína. E aí, nesse documentário, ele vai entrevistar algumas pessoas reais do interior da Paraíba, do sertão da Paraíba, gente simples, mas que foram, né, alcançadas pelo poder de Deus e pelo evangelho do Senhor e vivem uma fé genuína. Então, é muito emocionante. Eu chorei várias vezes assistindo esse documentário. Então, vale a pena assistir, né, e se emocionar e lembrar, né, e saber que realmente o maior milagre é uma conversão genuína, tá? Ok, é isso aí.